transmitindo. Opa! Já está transmitindo ao vivo. Vou botar aqui um comentário. Vou botar aqui. Haribo. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Caminho fora do prumo. Opa. Fiz ficar certinho, né? Hare Krishna. Otávio Daniel. Estou te vendo aqui. Haribo. Hare Krishna. Aqui. Muito bem. Vamos começar hoje a nossa leitura ouvindo um pouquinho Srila Prabhupada cantar, não é isso? Vamos lá? Vamos começar hoje já para dar o astral. Srila Prabhupada cantando. Cadê? Está acontecendo aqui. Prabhupada. Tá, não sei por que não está entrando aqui. Vamos ver. Opa. Tá rodando a minhoquinha aqui. Bom. Por que será que não está entrando? Sempre tem um probleminha assim. Agora vai entrar. E aí? Estranho. Que não entra isso. Está dizendo que está conectado aqui. Deixa eu botar aqui então nesse outro. Fica rodando a minhoquinha e não entra. Bom, então eu vou cantar eu mesmo aqui um pouquinho. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Givaradhari. Gopi Jana Vallabha Givaradhari. Yasodanandana Vrajadana Ranjana. Yasodanandana Vrajadana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Givaradhari. Gopi Jana Vallabha Givaradhari. Yasodanandana Vrajadana Ranjana. Yasodanandana Vrajadana Ranjana. Yasodanandana Vrajadana Ranjana. Yasodanandana Vrajadana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaurabhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu
Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Srila Prabhupada Ki Jai Srimad Bhagavatam Mahagrantha Ki Jai Gaur Premanandi. Todas as glórias aos devotos e devotas reunidos. Todas as glórias, devotos e devotas reunidos. Todas as glórias, devotos e devotas reunidos. Todas as glórias são para Shri Shri Guru e Shri Gauranga Hari Haribol. Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez no Facebook, no Instagram da ISKCON Rio de Janeiro. No Instagram entrou aqui o Braulio Hridayananda Das, HDB, né? Haribol, bom dia, Braulio. Hare Krishna. E aqui temos o nosso amigo Otávio Daniel, entrou aqui no Facebook. Nós vamos ler hoje do capítulo 25, do canto 3. Canto 3 é o status quo. Capítulo 25 é as glórias do serviço devocional. E nós... deixa eu ver se é esse o livro mesmo. Esse aqui não é o livro, não. O livro é esse aqui. Peguei o canto 3, primeira parte. Esse aqui. Então, é o verso que estamos lendo, é o verso 34. Ontem foi lido 33 pelo Prabhu Atmarama Das, de Recife, e hoje nós vamos ler o verso 34, bem interessante. O tema é que o devoto puro não está interessado em tornar-se uno com o Senhor, essa liberação chamada Sayudhya, né? Bom, então, vamos lá então. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Então, antes de recitarmos o Srimad Bhagavatam, que é o nosso verdadeiro meio de conquista, ofereçamos nossas mais respeitosas reverências a Narayana, que é a Suprema Personalidade de Deus, a Narayana Rishi, que é o ser humano supremo, a Mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o autor, e a Srila Prabhupada, o propagador. Jai Srila Prabhupada. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttamashloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nirsyasya Lokasya Dhanyam Swastayanam Mahat. Esse Srimad Bhagavatam, que é a encarnação literária de Krishna,
própria encarnação literária de Krishna. Foi compilado pelo grande sábio Vyasadeva, que é uma encarnação de Krishna. Ele destina-se ao bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo completo, todo bem-aventurado e todo bem-sucedido. Krishna Swadamo Pagate Dharma Gyana Vibisaha Kalonasa Deshanesha Puranar Kodonoditaha. Este Bhagavatam é tão brilhante quanto o sol. Ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, juntamente com Dharma, Gyana, seu séquito, né? Aquelas pessoas, como nós, por exemplo, que perderam sua visão devido à densa escuridão dessa era de Kali Yuga, vão encontrar luz no final do túnel, através desse Purana. Vamos ver uma luz, né? A esperança no final do túnel, né? Então, Nasta Prayesha Badreshu Nitan Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhakti Bhavati Naistiki. Por ouvir regularmente as aulas do Bhagavata e por servir ao devoto Bhagavata, como Srila Prabhupada, como os gurus, né? Tudo que é inauspicioso no coração é quase que totalmente destruído. O serviço devocional se estabelece como um fato irrevogável. Aqui também entrou Kajal 635 e também Aka. São os nomes assim exóticos que ficam no Instagram, né? Bem-vindos a todos e a todas, bom dia, mais uma vez. Adilila Devidas também entrou. Hare Krishna. Sundarang Devidas acabou de entrar. Sundarang Devidas, né? O que seria Sundarang? Aquele que tem belos membros, como o Sr. Chaitanya, né? Que é Gouranga. Anga quer dizer membros, né? Então Sundarangi é feminino, então é Radharani, né? Que tem belos membros, né? Dourados, igual o Sr. Chaitanya. Haribo, acertei Sundarangi, essa mesma tradução? Já é, Haribo. Então vamos lá, gente, vamos começar a leitura do Bhagavatam, verso 34, do capítulo 25. Já falei Om Namo Bhagavate Vasudevaya, já fiz as preces ao Bhagavatam. Vamos lá então. Naikatmatam me sprihayanti ketin matpada sevabirata matha yenyon yato bhagavata prasadya sabhajayante mama paurushani. Vamos ler aqui a tradução. Na jamais, eka atmatam, fundindo-se na unidade, me, minha, sprihayanti, eles desejam, ketit, nenhum, matpada seva, o serviço a meus pés de lótus, avirataha, ocupados em mat-iha, esforçando-se por alcançar-me, de aqueles que Anyonyataha, mutuamente, Bhagavataha, devotos puros, Prasadya, reunindo-se, Sabhajayante, glorificam mama minhas, Paurushani, gloriosas atividades. Tradução e significado dados por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O devoto puro que está apegado às atividades de serviço devocional e que sempre se ocupa a serviço de meus pés de lótus, não deseja jamais tornar-se uno comigo. Tal devoto que está inabalavelmente ocupado sempre glorifica meus passatempos e atividades. Vou repetir a tradução do verso. O devoto puro que está apegado às atividades de serviço devocional
e que sempre se ocupa a serviço de meus pés de lótus, não deseja jamais tornar-se uno comigo. Tal devoto, que está inabalavelmente ocupado, sempre glorifica meus passatempos e atividades. Então, aqui, colocando no contexto, né? Ah, tá. Sou servo de Semati Radharani. Querem que fossem belos membros ou um belo corpo. Isso, o corpo transcendental, né? Isso aí, Sundarani. Então, voltando aqui no contexto, né? Aqui Kapila Deva segue instruindo a sua mãe Devahuti, né? Kapila Deva, como vocês, a maioria deve saber, é a encarnação de Krishna Yuga Avatar, que veio na Satya Yuga. E uma era que todo mundo estava no modo da bondade, que se seguia totalmente o Dharma, que as pessoas não eram impecáveis, né? Não quebravam princípios, nem havia, né, assim, cigarro, bebida alcoólica, nada disso, né? Todos eram, assim, a maioria das pessoas eram transcendentalistas, né? Então a pregação de Kapila Deva para sua mãe era no mais alto nível, né? E ele pregava simplesmente serviço devocional puro, né? Embora ele seja o precursor, né, da filosofia Sankhya, mas essa filosofia Sankhya que ele está pregando é simplesmente serviço devocional puro. Porque a filosofia Sankhya significa a distinção entre espírito e matéria. Mas isso pode ser feito por um impersonalista também, né? Um processo chamado neti-neti, né? Isso não é, né? Vai diferenciando o que é material do que não é material, né? Que pode levar muitas vidas para a pessoa alcançar uma realização através desse Jnana Yoga, né? Então ele claramente aqui está transmitindo para sua mãe Devahuti serviço devocional puro, né? A Krishna, a personalidade de Deus, né? Não é à toa que ele é o avatar de Satya Yuga, né? Porque havia ali a tendência porque como o processo da meditação silenciosa, né, havia então muita tendência de as pessoas se tornarem impersonalistas, ou ficarem apegadas ao Brahman, a refulgência de Krishna, né, querer se fundir nessa refulgência, que é um estágio preliminar de realização da verdade absoluta, né? Então, aqui nós temos dando vários versos em que ele discrimina, né, entre esse tipo de meditação, em que o praticante deseja se fundir na refulgência, ele deseja alcançar o Brahman, né? E aqui tem vários versos que ele, inclusive ontem, o Prabhupada Parama citou que Bilva Mangala Thakur achava que isso na verdade era infernal, era uma fantasmagoria, né? Era assim, totalmente indesejável para um devoto, né, se fundir no vazio, no Brahman, no vazio, né? E o próprio Srila Prabhupada veio ao Ocidente, nós entoamos o mantra dele, né? Namastê Saraswati Deve. Aliás, eu nem falei os mantras de Prabhupada hoje, né? Namaon Vishnupadaya Krishna Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Tamine Namastê Saraswati Deve Goravani Pracharini Nivishesha Shunavori Pracharini. Né? Então, qual é a tradução do Namastê Saraswati Deve? Reverências a ti, ó servo de Saraswati, Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, vieste ao iluminado salvar, né, as pessoas no mundo ocidental, e com a missão de destruir a calamidade do impersonalismo e do niilismo. Impersonalismo, né, sunyavadi, né, e niilismo é nirvishesha. Niilismo é a filosofia do vazio, né, filosofia budista, né, e sunyavadi, filosofia mayavadi, né, impersonalista, né? Então, alguém pode perguntar, mas vem cá, onde estão, né? Fizeram essa pergunta a Srila Prabhupada, né? Srila Prabhupada, onde estão os impersonalistas e os nihilistas? Eu conheço um templo budista que fica não sei aonde, tudo bem, mas cadê os outros budistas? Por que isso é uma calamidade,
no mundo ocidental. E cadê os Mayavadis, né? Srila Prabhupada falou, são vocês. Vocês são os impersonalistas e os nihilistas. Porque como vocês não têm a concepção pessoal de Deus, né? Embora o cristianismo ele dê essa dica, né? Que ele, né? Algumas passagens, né? Que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Existe o cristianismo mesmo, original, ele é personalista, porque Jesus era um devoto de Krishna, né? Sempre se referia ao Pai, né? Quer dizer, o Pai é uma pessoa, não é uma luz, não é assim um vazio, né? Quando ele fala, o Pai que está no céu, ó meu Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse Pai se supõe que seja um ser pessoal, né? Uma personalidade não humana, né? Uma personalidade transcendental, né? Que é Krishna, né? A suprema personalidade de Deus, né? Daí veio a palavra Cristo, né? É Jesus, o Cristo, na verdade. Cristo é um título, né? É como falar assim, por exemplo, Sundarang a Krishna, ou falar Adilila Devidasi a Krishna, né? Ou falar, por exemplo, Otávio Daniel o Krishna, né? Às vezes fala assim os Krishna, né? Às vezes as pessoas falam, não, o Shantananda Goswami fez uma observação interessante, que em São Paulo as pessoas falam os Krishnas, e aqui no Rio se falam os Haris, né? Engraçado, né? O que será, né? Será que os cariocas estão mais atraídos a Radharani, a energia, a potência, e os paulistas, a personalidade de Krishna diretamente, né? Então, mas mesmo assim, Jesus, a palavra Cristo vem da palavra Krishna, né? As pessoas falam um ungido, um iluminado, mas na verdade, sim, ele não era Deus, Jesus, não, ele seria o iluminador, né? Mas ele era o iluminado. As pessoas traduziram Cristo dessa maneira, mas a palavra Cristo veio de Krishna, no grego é Christus e no latim é Christus. Em português é Cristo. Em inglês é Christ, né? Então, a palavra Cristo significa aquele que é um devoto de Cristo, né? Então, mesmo assim, o cristianismo trazendo uma abordagem personalista, mas era muito vago, né? Quem é esse Deus que está no céu, né? No céu tem muita nuvem, no céu tem urubu, no céu tem um monte de coisa. Quem é esse Deus? Onde é esse céu? Né? No céu tem avião, tem muita coisa, né? Deus que está no céu, né? E como é essa forma? Aí pintaram lá um velho com uma barba branca segurando um cetro. Essa é uma imagem totalmente caricatura, assim, nem é uma caricatura, né? Uma imagem totalmente assim errônea, né? Da personalidade de Deus. Nós sabemos que ele é Navajovana, é sempre jovem, né? É um jovem, Navajovana quer dizer um jovenzinho novinho, né? Tipo 16, 15, 16 anos, essa eternamente a imagem dele no mundo espiritual. Claro que alguns adoram ele como neném, como Damodara, né? Como Chama Sundara, né? Assim, já como adulto, né? Como rei de Dwarka, que já estava adulto. Mas, assim, originalmente, no mundo espiritual, ele tem essa forma de um adolescente, né? Navajovana. Adipurana Purushan Navanjovanancha, está no Brahma Samhita. Embora ele seja Adipurana Purushan, a pessoa mais velha, né? Navanjovanancha, ele está sempre como um jovem novinho, né? Então, Prabhupada disse, vocês são os impersonalistas, e vocês não têm ideia da concepção de Deus, né? E no Srimad Bhagavatam fala, né? Vadanti Tata Vidas Tatanda Gyanam Advayam Brahmeti Paramatmeti Bhagavan Iti Sabhyate, né? Que os videntes da verdade, Vadanti, né? Tata Vidas, que veem a verdade, que conhecem a verdade absoluta, eles, através de pesquisa, de Sankhya, né? Sankhya Yoga, de meditação, pesquisa, né? Eles chegaram à conclusão que essa verdade absoluta é Advaya, é uma substância não dual, é livre de dualidade, feio, bonito,
frio, quente, né? Felicidade, sofrimento, ela é transcendental, é Advaita, né? E ela é aproximada em três estágios: Brahman, Paramatma e Bhagavan, né? Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan e Sadhyati. Então, a realização de Brahman é a realização preliminar, a refulgência do transcendental de Krishna. É como, por exemplo, que hoje não está sol, né? Hoje está chuvoso, mas quando está sol, né? A pessoa fala: o sol entrou aqui em casa, o sol entrou na janela. O sol não entrou. Quem entrou foi o brilho do sol, né? Foi a refulgência do sol, né? Então o sol entrou na forma da sua refulgência, né? Então a pessoa que não saiu e não viu diretamente o sol lá no céu, né? Para ela o sol se manifesta como a refulgência que entrou no quarto dela, na sala dela, né? Se estiver assim voltado para o nascer ou para o pôr do sol, né? Ele vai entrar pela sua janela. Então a realização que ela tem do sol é só isso, né? Essa refulgência que entrou, que dá calor, que dá luz, mas não é o sol mesmo. O sol nem cabe, né? Nem esse planeta é minúsculo perto do sol, né? Então é a mesma coisa. A pessoa que é personalista, que não se dá o trabalho de sair na rua, né? Fazendo aqui o exemplo, né? E vendo diretamente o sol, né? A realização dela é parcial, né? Ela realiza só essa refulgência, que também tem luz, que também tem calor, mas o impersonalista, assim como o sol, né? Ele só experimenta um estado chamado Brahmananda, que é o prazer de entrar em contato com o Sat e com Sat, né? Com a existência eterna da eternidade transcendental ao fator tempo, né? Mas depois ainda tem outro estágio, que é Chit, que é o estágio que o yogi alcança, realizando Paramatma no coração, né? No seu coração e no coração de cada ser vivo, né? Por isso se fala Namastê, eu reverencio Deus em você, né? Namastê, né? Ou seja, ele vê Deus em cada ser vivo, né? Então já é um estágio assim, posterior à realização do Brahman, né? Que esses Mayavadis experimentam. E depois o devoto realiza. Então esse estágio de Chits, né? Ele automaticamente inclui os Sats, né? Ele vê Deus no coração de todos e também vê essa transcendência não dual, né? Do Brahman, né? Que está contido nessa realização que os cristãos falam que é Espírito Santo, né? Chama de Espírito Santo, né? Está no coração de todos. E então, finalmente, o Bhakta, ele realiza Bhagavan, ou seja, ele diretamente olha, né? Contempla o sol. Claro que para a gente contemplar o sol, quando está meio-dia, fica difícil, mas é dito que é muito saudável a pessoa contemplar o nascer do sol, né? Ou o pôr do sol. Quando você pode diretamente olhar para o sol e assim o brilho não assim incomoda os seus olhos, né? Então ele pode diretamente, o Bhakta, contemplar a personalidade de Deus, a origem de Paramatma e de Brahman, né? Então por isso que ele realiza Ananda, porque são Satchitananda, né? Krishna, ele Jvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha, como o Senhor Brahma disse, ele é o Supremo Controlador, o Supremo Ishvara, o Supremo Senhor, Satchitananda, ele é eterno, pleno de conhecimento e bem-aventurança, né? Ele tem uma Vigraha, uma forma, né? Não é que ele é impessoal, é Satchitananda Vigraha, né? Ele tem uma forma eterna, Sat, Chit, plena de conhecimento, e Ananda, plena de bem-aventurança. E nós também somos espiritualmente, assim, como almas espirituais, também somos pequenos Satchitanandas, né? Mas estamos enclausurados num corpo material. Krishna não fica enclausurado no corpo material, mesmo quando ele desce aqui nesse mundo,
ele não, embora fale assim, encarnação, né, da ideia de que ele entrou na carne, né, mesmo que se fale isso, mas ele não está enclausurado, não está limitado a esse, ao corpo material, físico, nem está condicionado, né, nem está apegado, nada disso, né, todas essas mazelas que são resultantes de estar no corpo material. Cristo não tem esse tipo de condicionamento, né? Então, Satitananda, ou seja, essa forma eterna é plena de bem-aventurança, Ananda, né? que é realizado através da Bhakti Yoga. E automaticamente também ele realiza Chit, o conhecimento transcendental, né? Que é Paramatma, e Sat, que é a existência eterna. Tudo está incluído em Bhagavan, né? Automaticamente. Então, essa é a realização do Bhakta, né? Assim como se você olhar para o Sol, automaticamente também vai ter a luz, até muita luz, dependendo do horário, né? Excesso de luz, e também calor, né? Como agora vai chegar o verão, vamos realizar esse calor bem intensamente, né? Assim, se a pessoa, somente o raio entra pela janela, você vai sentir também luz e calor, mas em menor intensidade, né? Do que se expor diretamente ao raio do sol. E assim, fica debaixo do brilho do globo solar, né? Bom, então essa foi só uma analogia, mas nós estamos falando muito e não lemos ainda nada desse verso, né? Não lemos o significado de Srila Prabhupada, né? Então, vamos ler então o significado de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Ele começa dizendo o seguinte: há 5 classes de liberação descritas nas Escrituras. Uma delas é tornar-se uno com a Suprema Personalidade de Deus, ou seja, abandonar a própria individualidade e fundir-se no Espírito Supremo. Isso chama-se Ekatmatam, né? E também Sayudhya, né? O devoto nunca aceita esta classe de liberação. As outras 4 liberações são ser promovido ao mesmo planeta que Deus, Vaikunta, que é Salokya, né? E associar-se pessoalmente com o Senhor Supremo, Samípia, né? Obter a mesma opulência que o Senhor, Srasti, e conseguir as mesmas feições corporais que o Senhor Supremo, Sarupya, né? O devoto puro, como está explicado por Kapila Muni, não aspira a nenhuma das 5 liberações. Ele especialmente rejeita como infernal a ideia de tornar-se uno com a Suprema Personalidade de Deus. Sri Prabodhananda Saraswati, grande devoto do Senhor Chaitanya, disse que Kaivalyan Narakaya Te, a felicidade de tornar-se uno com o Senhor Supremo, a qual aspiram os Mayavadis, é considerada infernal. Até já ouvi um devoto dizendo que é preferível você ficar no mundo celestial do que ter essa liberação pessoal, né? Porque pelo menos no mundo espiritual existem variedades, né? E essa relação impessoal não há variedade, né? Só fica ali no Brahman, né? Na refulgência, mas não tem passatempos, não tem variedade. E a alma, ela necessita desse relacionamento, né? Mesmo quando está corporificada, né? A pessoa que é solitária, ela sofre muito, né? A pessoa adota um cachorro, algum animal para fazer companhia, para ela servir, né? Porque ela fica solitária, né? Então, ninguém gosta da solidão, a não ser um yogi já autorrealizado, ele não se incomoda de ficar solitário, mas geralmente as pessoas não querem ficar sozinhas, né? Às vezes até se toleram um monte assim, de problemas para não ficar sozinha, né?
toleram outra pessoa que pode estar lhe tratando mal, mas tem até aquele provérbio, aquele ditado, né? Ruim com ele, melhor sem ele. Não, é? Ruim com ele, pior sem ele, uma coisa assim, né? Bom, então continuando aqui, então, Prabodhananda Saraswati, que é um grande devoto do Sachaitanya, ele fala que a felicidade de tornar-se uno com o Senhor Supremo, a qual aspiram os Mayavadis, é considerado infernal. Esta unidade não é para devotos puros. Muitos pseudo-devotos pensam que no estado condicionado podemos adorar a personalidade de Deus, mas que, em última análise, não há personalidade. Eles dizem que, já que a verdade absoluta é impessoal, pode-se imaginar uma forma pessoal da verdade absoluta, impessoal, por algum tempo. Porém, logo que se alcança a liberação, a adoração para. Esta é a teoria apresentada pela filosofia Mayavada. Seria só uma escada, né? Bhakti seria apenas uma escada. Quando a pessoa alcança a realização espiritual, ela não precisa mais da escada, né? Essa é a teoria deles, né? Na realidade, os impersonalistas não se fundem na existência da pessoa suprema, mas sim em seu brilho corpóreo, pessoal. Quer dizer, não é que eles se fundem na forma transcendental de Krishna, eles se fundem no brilho corpóreo dessa forma, que é o Brahma Jyoti, né? Chamado Brahma Jyoti. Embora esse Brahma Jyoti não seja diferente de seu corpo pessoal, essa espécie de unidade, fundir-se no brilho corpóreo da personalidade de Deus, não é aceita pelo devoto puro, porque os devotos experimentam um prazer maior do que o dito prazer de fundir-se em sua existência. Vai sentir ali como se tivesse calor e luz, né? Mas é como se estivesse dentro de casa, né? Assim, não vai estar diretamente exposto ao sol, né? Assim, é uma realização parcial, né? Vai se fundir, vai sentir um prazer de estar, né, ali, assim, em contato com a energia espiritual, mas não em contato com a personalidade de Deus, né? Continuando aqui, o maior prazer é servir ao Senhor. Os devotos estão sempre pensando em como servi-lo, estão sempre projetando caminhos e meios de servir ao Senhor Supremo, mesmo em meio aos maiores obstáculos da existência material. Então nós temos vários exemplos, como Srila Prabhupada, o principal exemplo, como ele se submeteu a severas penitências para poder prestar o serviço ao seu Guru, né, e a Krishna, ao Senhor Chaitanya, propagar a consciência de Krishna no mundo ocidental. Ele passou por várias tribulações, e aqueles que leiam a biografia de Prabhupada podem comprovar isso, né? Ele passou por muitos intempéries até esse movimento ser formado, até ele crescer, né? E ainda depois que cresceu também, porque viajava sem parar, dormia só 2 horas por noite, né? A vida dele é super, hiper ativa, né? Super, hiper corrida, né? Estava o tempo todo ou pregando, ou escrevendo, cantando japa, conversando, respondendo carta. Quer dizer, assim, extremamente intensa, né? Essa sua vida de serviço devocional a Krishna e lutando contra, assim, as mazelas da velhice, né? E a velhice foi chegando e cada vez foi tendo problemas de saúde, né? Então, continuando aqui, os Mayavadis aceitam a descrição dos passatempos do Senhor como histórias, sem H, né? Histórias, né? Ou seja, imaginação, né? Mas, na verdade, não são histórias, são história com H, né? Tem história com E, né? História, que é assim, lenda, né? Conto da carrochinha, né? Aí se escreve com E, né? História. E tem história, HI, que é realmente fato que aconteceu, fato histórico. Então,
A Krishna não é uma lenda, Chaitanya Mahaprabhu não é uma lenda, como às vezes as pessoas, os acadêmicos, um Deus lendário, né, que não tem conhecimento, né, que realmente Krishna foi uma personalidade histórica. Então eles dizem que é um Deus lendário, né? Como conta a lenda, né? Como diz a lenda, Krishna não lutou na batalha de Kurukshetra. Como diz a lenda, Krishna teve passatempos com as golpes, as vaqueirinhas, como reza a lenda, né? Então eles acham que tudo foi uma lenda, né? Não aconteceu, né? Mas não, são fatos históricos. Os devotos puros aceitam as narrações dos passatempos do Senhor não como histórias, mas como a verdade absoluta. As palavras Mama Paurushani são significativos. Os devotos se apegam muito à glorificação das atividades do Senhor, ao passo que os Mayavadis não podem sequer pensar nessas atividades. Na verdade, existem alguns Mayavadis que sim, que eles falam dos passatempos de Krishna, que eles contam os passatempos de Krishna, que eles até adoram Krishna, mas não acham que a meta última da vida é ter amor por Krishna, ou ir para o mundo espiritual e servir a Krishna. Eles acham que isso é apenas uma forma de você alcançar a realização do Brahman, né? Uma vez eu fui num encontro, né, era Govardhana, dia de Govardhana, e me convidaram para um encontro com um sannyasi, né? O sannyasi, assim, à primeira vista, parecia um devoto, né? E ele contou assim, o passatempo de Govardhana de uma maneira assim, magnífica, né? Ele, com todos os detalhes do passatempo de Govardhana, como é que aconteceu, que Nanda Maharaj ia adorar Indra, e Krishna disse que para adorar a colina de Govardhana, e aí Indra mandou chuva, e Krishna levantou a colina, e ele era um sannyasi Mayavadi, né? Eu fiquei pensando, como é que pode ele estar contando de forma tão assim, exemplar, né, o passatempo de Govardhana. Aí no final eu perguntei, então, Swami, qual seria então a meta última da vida? Seria você servir a Krishna, você ir para o mundo espiritual e se associar com Krishna? Ele falou, não, a meta última da vida, esses passatempos é só uma inspiração, né? Mas a meta última da vida é você se fundir na refulgência de Krishna e você perder a sua individualidade, né? Que também é Maya, né? Sua individualidade, sua personalidade, mesmo a identificação como devoto, né? Assim, atividade devocional, tudo isso aí é Maya, né? Atividade devocional é Maya, você achar que você não só o seu falso ego, mas que você é um servo de Deus eterno, isso também é Maya, né? Quer dizer, então, como diz Prabhupada, eles jogam o bebê junto com a água do banho do bebê, né? Eles banham o bebê, é como banhar um bebê, né? Passar sabãozinho, né? Passar, né, óleo, e depois, quando for jogar a água do banho fora, joga o bebê junto. Quer dizer, você se livra do falso ego, mas também se livra do verdadeiro ego, né? Que é servo eterno de Krishna, né? Como somos de Vera Sarupa Roy Nitya Krishnadas, né? A posição constitucional da alma de Vera Swarupa é Krishnera Nityadas, é servo eterno de Krishna, né? Krishnera Tatasta Shakti Beda Beda Prakash, né? Porém, nós estamos enclausurados aqui em Tatasta Shakti, a energia marginal de Krishna. Então estamos na beira do oceano. Às vezes a gente mergulha na água, às vezes fica na areia, né? Da praia, né? Estamos na praia, né? E às vezes a pessoa vai na praia e não mergulha, né? Fica só pegando sol, né? Assim, depois vai embora sem nem tocar na água, né? Então é isso que os impressionistas fazem, né? Eles estão ali no Tatasta Shakti, mas só põem o pezinho assim na água, na ponta do pé, não mergulham, né? Então
A posição do devoto é ao contrário, né? Ele mergulha no oceano e ainda vai por baixo d'água fazer uma visita assim, à vida submarina. Ou seja, vai assim, adentrar nos passatempos de Krishna. Né? Então, porém, ainda nesse corpo material, ainda somos Tatasta Shakti, né? Energia marginal. Né? Estamos em cima do muro, nem lá nem cá, né? Estamos em cima do muro. Né? Bom, então, continuando aqui o significado, os devotos se apegam muito à glorificação das atividades do Senhor, ao passo que os Mayavadis não podem sequer pensar nessas atividades. Alguns sim, outros nem isso eles querem pensar. Segundo eles, a verdade absoluta é impessoal. Sem existência pessoal, como pode haver atividade? Por isso eles são inativos, né? Porque não há atividade, né? sem haver relação pessoal, né? De serviço. Né? Os impersonalistas consideram as atividades mencionadas no Srimad Bhagavatam, na Bhagavad Gita e em outros textos védicos como histórias fictícias, né? Só para distrair as pessoas. E por isso interpretam-nas com muita malícia. Interpretam-nas com muita malícia. Eles não têm ideia da personalidade de Deus. Desnecessariamente metem o nariz na escritura e interpretam-na de maneira enganadora, a fim de desencaminhar o público inocente. Quer dizer, eles adotam assim a interpretação indireta das escrituras. Né? Tem Mukhya e tem Gauna. Né? Mukhya é Mukhya. Assim a tradução literal. Né? Quando nós temos o significado de Srila Prabhupada, não é interpretação, está dando significado, o que Krishna quis dizer ali. Né? Agora, interpretação significa que você vai extrair um significado imaginário daquilo que está escrito ali, de acordo com as suas conveniências, de acordo com as suas especulações mentais. Né? Então, por exemplo, Prabhupada sempre citava o livro Bhagavad Gita de Swami Ramakrishna, que ele trouxe, quando ele veio para o Ocidente, ele não tinha ainda traduzido o Bhagavad Gita. Ele tinha traduzido só o Bhagavata, ele estava ainda trabalhando na Bhagavad Gita como ele é. Né? Então ele tinha o livro de Swami Ramakrishna. Né? E aí, ele, né, no local onde Krishna fala, renda-se a mim, né? O Swami Ramakrishna dizia que não é para se render a pessoa Krishna, mas é um Brahman dentro de Krishna. Né? Interpretado dessa maneira. Né? Assim, esse jogo de palavras. Né? É uma interpretação indireta. Né? Não é você se render à personalidade de Krishna. Renda-se a mim, ele fala. Quando ele fala a mim, ele quer dizer o Brahman dentro dele, assim, a refulgência do Brahma Jyoti dentro dele. Né? Não é se render a esse Brahman, e não a pessoa Krishna. Então ele distinguia a personalidade de Krishna com a mente de Krishna, com a forma de Krishna, com, né, a alma de Krishna. Ele, né, porque para eles não existe super-alma e a alma. Né? Para a concepção Mayavadis, existe só a super-alma. Né? A alma, ela não existe. Então, todos nós somos uma manifestação da super-alma. Né? Que está em Maya, por isso chamado Mayavadi. A super-alma ficou em Maya e agora está dentro de nós. Né? E quando a gente alcançar a realização, né, e se libertar dos condicionamentos e amarras do mundo material, voltaremos a manifestar-nos como super-alma de novo. E somos todos deuses super-almas. Né? É como se Krishna tivesse dividido em muitas super-alminhas assim, e nós somos essa super-alma que está dentro de um corpo, e por isso estamos na ilusão. Né? Aí chamado Mayavadi. Né? Bom, continuando aqui, eles estragarão, pulei aqui, as atividades da filosofia mayavada são muito perigosas para o público,
E por isso o Senhor Chaitanya advertiu-nos a nunca ouvir nenhum Mayavadi falar sobre qualquer escritura. Eles estragarão todo o processo e a pessoa que os ouvir não será jamais capaz de chegar ao caminho do serviço devocional para alcançar a perfeição máxima. Ou jamais será capaz de fazê-lo somente depois de muitíssimo tempo. Né? Tem inclusive um verso interessante de Rupa Goswami que diz assim: Avaishnava Mukangrina Putanharika Tamritam Vastavam Nakartavyam Saportistam Yatapaya. Diz assim que a pessoa não deve, um devoto não deve ouvir sobre Krishna daquele que não é um devoto, aquele que é um impersonalista, não que ele fale sobre Krishna, assim como eu disse para vocês que eu fui num evento e lá o Mayavadi estava falando de Krishna, passatempo de Krishna, embora ele não acredite em Krishna. Ele acha que Krishna nem existiu, é um deus lendário, mas estava ali falando do passatempo de Krishna. Né? Então não se deve ouvir, né, essas pessoas não devotos, mesmo que eles falem sobre Krishna, eles cantem Hare Krishna, eles falam o passatempo de Krishna, porque é dito, né, que o leite ele é puro quando ele sai da vaca. Mas quando esse leite é tocado por uma serpente, ele fica contaminado pelo veneno da serpente, ele se torna venenoso. Né? Então, Sarposhistam é serpente. Né? Então, a Vaishnava Mukangrina, não devemos ouvir falar sobre Krishna de um Vaishnava, nem sobre nada. Puta Harika Tamritam, porque os tópicos Harikata, eles são puros, eles são eternos, eles são puros, são néctar. Puta Harika Tamritam. Katamritam quer dizer, são nectários. Né? Esses tópicos de Krishna Kata é Amritam. Né? E são puros. Porém, Vaishnavana Kartavyam, quando é tocado pelos lábios de um não Vaishnava, Sarposhista Itapaiha, é como uma serpente que toca no leite. O leite fica Itapaiha, fica venenoso. Né? Continuando aqui, Kapila Muni afirma claramente que as atividades Bhakti, ou atividades do serviço devocional, são transcendentais a Mukti, que é a liberação. Então ele enfatizou bem isso, né? Porque nessa época as pessoas estavam ali atrás de Mukti. Né? Assim, eram meditadores, né? O processo era meditação, né? Assim, silenciosa. Né? Então foi muito enfatizado isso aqui. Né? Então, ele faz questão de dizer que a atividade Bhakti devocional são transcendentais a Mukti, são superiores a Mukti. Isso chama-se Panchama Purushartha. Geralmente as pessoas ocupam-se em atividades de religião, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos. Finalmente, elas agem com o intuito de se tornarem unas com o Senhor Supremo Mukti. São os 4 Purusharthas, né, da humanidade, que é Dharma, a pessoa se ocupa em alguma religiosidade, em deveres prescritos, não só religião, não é que é uma religião secular, mas em deveres prescritos, né? Se torna assim um bom cidadão, um bom pai, um bom filho, um bom estudante, uma boa mãe, né? E aí segue assim todos os seus deveres familiares, profissionais, etc. Então isso tudo chama-se Dharma também. Adora os antepassados. Né? Agora está uma época que se diz que deve-se adorar os antepassados, né? De solstício, né? De passagem de inverno para primavera, né? Durante 15 dias. Mas o devoto, quando adora Krishna, automaticamente está adorando os antepassados também. Né? E aí a pessoa segue direitinho todos os seus dharmas, ela consegue o quê? Artha, avanço econômico. É um bom funcionário, é um bom chefe de família, então ele consegue o quê? Artha, gozo dos sentidos, vai desfrutar de vida familiar, vai desfrutar de opulências materiais, vai desfrutar, né? Não que a pessoa não deva ter um certo conforto na sua vida familiar, mas ele vai ficar só nisso, desfrutando a vida inteira,
né? E depois que chegar a uma certa idade, de acordo com a cultura védica, ele vai então se retirar e vai buscar mukti, a liberação, né? Vai ter, então são 4 coisas, né? Religiosidade, avanço econômico, artha, kama, gozo dos sentidos, e depois moksha. Ele vai almejar moksha, liberação, né? E aí então, Prabhupada está se referindo aqui ao Pancha Purushartha, a 5ª meta última da vida, Panchama Purushartha, que é Prema Bhakti, né? Prema Bhakti, amor puro por Krishna, né? Foi trazido pelo Sr. Chaitanya Mahaprabhu, né? E o próprio Jesus dizia: amar a Deus sobre todas as coisas, mas se você não conhece Deus, como você pode amá-lo? Você não sabe que Deus é um jovenzinho azul que toca flauta, que tem passatempos com as golpes, com Radharani, com os vaqueirinhos, né? Você não conhece nada, apenas Deus é um conceito vago, né? Imagem e semelhança, mas qual é essa imagem e semelhança, né? Então, mas a ideia era amar a Deus, né? Acima de tudo, né? Então, é o Prema Purushartha, né? O Pancha Purushartha, né? Tem um verso, né, que fala do Sr. Chaitanya, Prema Purushartha Maham, que a meta principal e maior da vida humana é amor puro por Krishna, Prema, né? Então, para estar falando sobre isso aqui. Continuando a leitura. Então, isso chama-se Panchama Purushartha. Geralmente as pessoas ocupam-se em atividade de religião, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos, e finalmente elas agem com o intuito de se tornarem unas com o Senhor Supremo Mukti. Bhakti, porém, é transcendental a todas essas atividades, né? Como Krishna diz na Bhagavad Gita, Sarva Dharma Parityajya, abandone todos os dharmas, só se renda a mim, né? Só se renda a mim, abandone todos os dharmas, né? Sarva Dharma Parityajya. Mam Ekam Sharanam Vraja. Mam Ekam. Ekam quer dizer só a mim, só isso. Só se renda a mim, Mam Ekam. Ekam quer dizer né? Mam Ekam Sharanam Vraja. Só se renda a mim, né? Você vai se livrar de todos os pecados. Eu garanto isso. Mokshavisma Masucha, né? Masucha quer dizer, eu garanto. Você vai se livrar de todos. Não tema. Masucha quer dizer, não tema. Não tema. Eu vou te livrar de todas as reações pecaminosas, todo o karma. Não tema. Não tema assim, que você vai, se você não cumprir a tal dharma, como no caso de Arjuna, que era de lutar, né, na guerra e matar um monte de seres, de entes queridos, né? Ele ia ter que lutar com seus aparentes e contra seu próprio mestre e tudo mais. Aí Arjuna estava com medo, né, de infligir um pecado, né, ao cumprir esse dharma de Kshatriya. Mas aí Krishna diz: não tema, eu não vou, você não vai ter nenhum karma, pode lutar, eu vou te livrar, só se rende a mim, vou te livrar de todos os karmas, né? Bom, então continuando aqui, o Srimad Bhagavatam, portanto, começa afirmando que todas as espécies de pretensa religiosidade são completamente reprovadas pelo Bhagavatam. Dharma Kaitava projetar Katavotrani Matsaranam Satam. Segundo verso do Bhagavatam. Segundo verso é rejeitando por completo qualquer atividade religiosa motivada materialmente, né? Kaitava Dharma. Kaitava Dharma quer dizer atividades motivadas materialmente, né? Então o Bhagavatam já é uma escritura, já está num patamar, né, de devoção pura, né? Já está no patamar da liberação, porque a devoção já inclui liberação, né? O Bhagavatam destina-se especialmente aos devotos. Tudo isso é inteiramente rejeitado pelo Bhagavatam. O Bhagavatam destina-se especialmente aos devotos puros, que sempre se ocupam em consciência de Krishna, em atividade do Senhor, e sempre glorificam essas atividades transcendentais. Os devotos puros adoram as atividades transcendentais do Senhor em Vrindavana, Dwarka e Mathura, como são narradas no Srimad Bhagavatam e em outros Puranas. Os filósofos mayavadis rejeitam-nas por completo, considerando-as apenas histórias com E, né? Mas na realidade são
realidade, são temas grandiosos e adoráveis. E deste modo, só os devotos puros podem saboreá-las. É esta a diferença entre o Mayavadi e o devoto puro. Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshu Amilitanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistan Tanjana Bhutale Swarupa Kadama Renda Dati Swapadantika. Nasci na mais escura ignorância, todos nós nascemos nessa mais escura ignorância, e o mestre espiritual abre nossos olhos com a sorte do conhecimento, ofereçamos, pois, nossas respeitosas reverências a ele. E quando é que Srilarupa Goswami estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya, lhe dará refúgio aos seus pés de lótus. Vandehan, Siguru, Siutapa, Kamalam, Siguru, Vaishnavanscha, Sirupa, Sagrajatan, Sahaganara, Gunatam, Vitantam, Sajivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Saritam, Sri Krishna Chaitanya Devam, Sirada Krishna Padam, Sahagana, Lalita, Sirisakam Vitam, Cha, Anchakalpa, Tarubhyas Cha, Kipasindu Vaheva Cha, Patitanam Pavanedeu, Vaishnaveva Namo Namaha. Ofereço aqui minhas respeitosas reverências a todos os Vaishnavas e Vaishnavas, devotos e devotas do Senhor, os que estão aqui me ouvindo, os que ouvirão depois, que não ouvirão também, né? Que são cheios de compaixão pelas almas caídas e, como árvore dos desejos, satisfaz o desejo de todas as entidades vivas. Em especial a sua divina graça, a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharyane Nirvishesha Sunyavodi Pashtatar Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Seadeita Gadadara Shivasa Vigura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. A Adilila, tem vários comentários da Adilila aqui, depois eu vou ler, né? E tem Lila Das Benvenuti. Nosso querido Lila Das. Então quer dizer que a sua aula vai ser na terça-feira que vem, não é? Confirma aí. Então, eu vou ler de novo o verso de hoje. Antes eu vou ler o verso de ontem, porque está dentro de uma sequência. O verso de ontem diz assim: Bhakti, serviço devocional, dissolve o corpo sutil da entidade viva, sem esforço separado. Assim como o fogo no estômago digere tudo o que comemos. Né? E depois, o verso que foi lido ontem, e o verso de hoje vou ler o sânscrito. Naikat matam esprihayanti ketim matpara seva virata madha Yejoniato Bhagavata Prajasya Sabhajayante Namapaurushani. Tradução: o devoto puro que está apegado às atividades de serviço devocional e que sempre se ocupa a serviço de meus pés de lótus, não deseja jamais tornar-se uno comigo. Tal devoto que está inabalavelmente ocupado sempre glorifica meus passatempos e atividades, né? Satatan Kintayan Toman jantar para o passatempo, né? Sempre cantando minhas glórias, né? Já diz na Bhagavad Gita, né? Então, gente, bom dia aos que já chegaram depois. Uma vez, né, questionaram Srila Prabhupada, né, porque em várias partes aqui do Srimad Bhagavatam, né, está falando que o devoto não deseja liberação, não quer liberação, que ele despreza a liberação, né? E mesmo o Sr. Chaitanya, no Shishasaka, ele, no primeiro verso, né? No terceiro verso, ele fala: Nadanam, Nadjanam, Nasundarim, Kavitam, Vajagadisha Kamayi, Mamamajamanitvare, Babata Bhaktito, né? Então, não quero riqueza, Nadanam, Nadjanam, não quero seguidores, Nasundarim, não quero belas mulheres, nem feias também, não quero gozo dos sentidos, em outras palavras, né?
Também esse Sundarim, às vezes, é traduzido como as palavras floridas dos Vedas, né? Ou seja, tudo que provoca algum tipo de gozo, assim, da mente ou dos sentidos, né? E Kavitam Vá, essa parte não é traduzida. Kavitam Vá quer dizer, não quero nem ser reconhecido como um Kavi, como uma pessoa erudita, né? Kavitam Vá, isso não é colocado na tradução, mas também está, né? Kavitam Vá, né? Jagadish, Kavitam já não, nada não, já não, na Sundarim, Kavitam Jagadish Kamai, Mama Janmani Jamanisvare. Mesmo que eu tenha que nascer repetidas vezes nesse mundo, não importa. Eu não quero liberação. Só quero seu serviço devocional, nascimento após nascimento. Mama Janmani Jamanisvare. Babatá Bhakti. Arraituki. Arraituki quer dizer imotivado, sem nenhum interesse. Arraituki Tuayu, e aos seus pés de lótus, né? Então, o próprio Senhor Chaitanya, ele propagou essa devoção pura, né? Inclusive tem aquele outro verso que também está dito no Bhagavad, no Chaitanya Charitamrita, né? Bhukti Mukti Siddhikami Sakaliya Santa. Bhakta Naiskami Atayeva Santa. Que o Bhukti, que é a pessoa que quer riqueza, Danan, né? Que é riqueza Danan, né? Que é Janan, que é seguidores, que é Sundari, que é desfrutar do gozo do sentido, né? Que é chamado Bhukti, né? E também tem Mukti, aquele que deseja liberação, que é esses impersonalistas, e mesmo aquela pessoa que chegou na velhice, depois de passar pelos três purusharthas, né? Religiosidade, avanço econômico, gozo do sentido, aí ela vai buscar a liberação, né? Chamado Mukti, né? E depois, Siddhi. Siddhi são os yogis, aqueles que querem perfeições místicas, né? Que ficam ali meditando, tentando alcançar poderes, né? E fama também, prestígio, né? Na Índia tem muito, né? Então, Bhukti Mukti Siddhikami Sakaliya Santa, eles não alcançam paz, porque eles têm interesses pessoais, eles têm desejos e interesses pessoais. Mesmo o desejo por Mukti, por liberação, também é um desejo pessoal, né? Um desejo egoísta, né? Ele não está interessado em propagar a consciência de Krishna, ele está interessado em servir a Krishna, ele quer liberação para ele mesmo, né? Uma emancipação espiritual para ele, só para ele, né? Então, também é um desejo egoísta, né? Então eles não têm paz, porque estão sempre nessa de assim, buscando de alcançar algum tipo de benefício, né? A Haituki, não é a Haituki, é Haituki. Uma coisa é a Haituki, outra coisa é a Haituki. O que eles fazem é interessado, é com interesse pessoal, ou de gozo dos sentidos e opulência material, ou de querer, de almejar liberação, ou almejar poderes através do yoga, né? Porém, Bhakta Naiskami Atayeva Santa. O Bhakta não tem desejos. Então, Atayeva Santa, ele alcança uma paz. Porém, tem um outro verso, que parece contraditório, que está no Bhagavatam, que é no segundo canto, que diz: Akama, Sarvakama, Mokshakama, Udaradi, Tivena, Bhakti-yogena, Yajata, Purushamparana. Que a pessoa pode ter nenhum desejo, pode ter todos os desejos, ou pode desejar a liberação, ainda assim, Tivrena, Bhakti-yogena, Yajata, Purushamparana. Ainda assim, ele deve se ocupar em Bhakti-yoga, a pessoa suprema, né? Então, o Bhagavatam está, e Srila Prabhupada e Sr. Chaitanya estão falando sobre o Summum Bonum. O Bhagavatam é o Summum Bonum. Ele é o fruto maduro, né, da árvore do conhecimento védico, né? Dirigido a pessoas que estão livres de desejos frutivos, né, de religiosidade motivada materialmente, né? Estão livres de inveja, né, de Matsaranam Satan, os sadhus, né? Então, já é um estudo pós-graduado. Já no Bhagavad Gita, Krishna não fala isso. Tem até um capítulo inteiro sobre alcançando o absoluto, né? Alcançando o supremo, né? Quer dizer, e Srila Prabhupada, alguém pode também questionar, já foi inclusive questionado, né? Que ele sempre, quando dava as aulas, no final, ele falava: então, vocês vão voltar ao lar, de volta ao Supremo. Inclusive a revista dele tinha esse título, né? De volta ao Supremo. Quer dizer,
almejando liberação, né? Então, eles questionaram uma vez a Srila Prabhupada por que o Senhor está falando sobre esse tipo de devoção pura, no qual a pessoa não quer nem liberação, mas sempre fala sobre liberação. E o próprio Krishna, no Bhagavad Gita, ele fala, né? Mananava Babad Bhakto, Madhasmanamaskuru Mandava Satyante, Pratyamepil Simir. Não, Matpará, não, são dois versos. Esse fala, Mamanava Babad Bhakto, Mamanava Babad Bhakto, Madhasmanamaskuru, Manevada Yuktaivan, Matparayana. Ele fala assim: sempre ocupe sua mente pensando em mim, torne-se meu devoto, né? Presta reverência a mim, dessa maneira você certamente virá a mim, né? O próprio Cristo está chamando as pessoas para a liberação, para virem a ele, né? E Srila Prabhupada encerrava suas aulas falando: de volta ao lar, de volta ao Supremo. Inclusive prometia aos devotos: se seguirem os 4 princípios, cantar 16 voltas, vocês irão para Krishna, eu vou levar vocês para Krishna, né? E, né, tem um capítulo inteiro do Bhagavad Gita, alcançando o Supremo, né? E como é que agora no Bhagavatam está dizendo que a pessoa não tem que desejar nem a liberação, né? Pode nascer repetidas vezes nesse mundo, que não tem problema, né? Então, Prabhupada respondeu o seguinte: Prabhupada respondeu que nós somos tão caídos, somente na Kali Yuga, somos tão caídos, que pelo menos temos que desejar a liberação, porque a gente não está nesse estágio ainda de não querer nem a liberação. Isso que ele falou, né? O Bhagavatam é uma literatura direcionada aos Paramahansa, né? Mas também aquelas pessoas que, nesse verso que eu falei, né, que a pessoa tenha todos os desejos, ou não tenha nenhum desejo, ou desejo de liberação, ainda assim ela deve se ocupar no serviço devocional a Cristo, né? Então, como diz nesse verso, né, que esse verso que diz Nigama Kalpa Tarô Galitam falando, Sukamuka Mitadavasami Utam, Pibata Bhagavatam Rasanalayan, Muhura Horas e Cabo Vibavuká, né? Diz assim que o Shrimad Bhagavatam, ouçam, ó pessoas santas, esse Shrimad Bhagavatam, que é o fruto maduro da árvore do conhecimento da literatura védica, né? Esse fruto maduro tornou-se ainda mais saboroso quando foi tocado pelos lábios de Shukadeva Goswami. E ele é destinado àquelas pessoas liberadas e mesmo àqueles que não são liberados ainda, né? Ao saborear esse fruto maduro, eles vão acabar se liberando, né? Na verdade, ele é saboreável para todos. Ele fala: esse fruto maduro é saboreável para todos, inclusive as almas liberadas. Inclusive falou o contrário, né? Ele se destina a todos, inclusive as almas liberadas. Quer dizer, então, mesmo estando dado assim o sumum bono, assim, o ideal, né? Ele dá o ideal, dentro desse ideal ele vai até o ponto, né, que a gente consegue. Então, a maioria dos devotos são Karma Mishra Bhakti, são Jnana Mishra Bhakti, né? Alguns até Yoga Mishra Bhakti. O que significa isso? Karma Mishra Bhakti é Bhakti misturado com Karma, atividade frutiva, né? Seria meio que Karma Yoga, assim, com ainda desejos pessoais também, né? A maioria é Karma Mishra Bhakti, né? A maioria de nós, né? Estou incluindo a mim também, né? Outra minoria é Jnana Mishra Bhakti, é Bhakti misturado com Jnana. A pessoa fica cultivando conhecimento, né? Então é Bhakti misturado com Jnana. E ainda outra minoria é Yoga Mishra Bhakti, é Bhakti misturado com Yoga, né? Só quer perfeições yógicas, né? Mesmo que não sejam perfeições místicas, né? Poderes místicos, mas assim, né? Quer ficar assim com o corpo bem saudável, né? Aí toma até alguns suplementos e tal, e, né, fica cultivando, né, assim, atividades físicas, né? Dá uma ênfase muito grande a essa parte, né? E aí canta Hare Krishna também, né? Então é Yoga Mishra Bhakti, né? Então a gente tem que, mesmo estando nesse nível de Karma Mishra Bhakti, temos que ir diminuindo cada vez mais essas nossas desejos pessoais, né? E procurar se concentrar em satisfazer a Krishna, né? Sempre lembrando que
nós não somos desse mundo, não somos esse corpo, essa personagem que nós criamos, não somos nós, né? A nossa essência não é essa, a personagem que nós vivemos nesse mundo, né? Essa família é temporária, esse corpo é temporário, não, é apenas um invólucro, né? E essa mente não sou eu, nem esse intelecto sou eu, quer dizer, a gente tem que entender que, na verdade, esse mundo é só temporário e passageiro, né? E aí, então, qualquer tipo de desejo pessoal só vai retardar, né, a nossa serviço devocional, né? E no próprio Srimad Bhagavatam é dito que essa liberação impessoal, na verdade, não é verdadeira liberação. Eu separei aqui um verso muito conhecido do Bhagavatam, que diz assim: Yenera vindaksha vimukta maninas Tvai astabhavada vishuddha buddhaya Aruhya Krishna Paramanpadam Tatha Patanchado Nadrita Jusmat Angraya. Diz o seguinte, esse verso. Está no canto 10, capítulo 2, verso 32. Né? Esse verso fala o seguinte: alguém pode dizer que, além dos devotos que sempre buscam abrigo aos pés de lótus do Senhor, há aqueles que não são devotos, mas que aceitaram diferentes processos para alcançar a salvação, salvacionista. Né? O que acontece com eles? Em resposta a essa pergunta, o Senhor Brahma e os outros semideuses disseram. Né? Aí vai falar o que o Senhor Brahma e os semideuses falaram. Ó Senhor de olhos de lótus, embora os não devotos, que aceitam severas austeridades e penitências para alcançar a posição mais elevada, possam até se considerar libertos, quer dizer, pode achar que alcançaram a liberação, está se referindo aos gyanis, yogis e personalistas, né? Eles podem até achar que estão libertos, mas a inteligência deles é impura, porque eles não estão agindo com a inteligência do Guru, de Krishna. Né? Eles então acabam caindo de sua posição de superioridade imaginária, porque não têm consideração pelos seus pés de lótus. O que Srila Prabhupada explica, né, que esses Mayavadis, né, que conseguem alcançar o Brahman, né, eles não conseguem permanecer lá eternamente. Eles acabam buscando atividades. Né? Aí voltam a nascer no mundo material, se tornam filântropos, pessoas do modo da bondade, né? Fazem caridade, né? Passam a ser assim humanitaristas, né? Todos do modo da bondade, mas voltam a nascer de novo. Não é que essa liberação deles é eterna, né? Porque eles não se ocuparam em atividades, porque todos nós precisamos servir, né? Assim, Jivera Swarupa Roya, a constituição da alma é servir a Krishna, servo de Krishna. Se ele não se ocupa nisso, ele acaba ficando enfadado de ficar ali naquele Brahman, e aí volta de novo a esse mundo material, para atividades filantrópicas. Né? Deixa eu ver aqui então, gente, já são 9h21, já vi aqui no relógio. Eu não vou mais me prolongar, o verso tem um significado longo, né? Vou ver aqui os comentários. Temos aqui... Vamos ver quem está aqui. Vamos ver aqui. Já falei com o Sudarang. Agora Lila Das Bevenuti, bom dia, Hare Krishna, reverências. Agora Adilila Devidasi. Sim, irmão, os homens... mente material, eles não podem entender a consciência de Krishna. Krishna diz, eu não me revelo aos tolos. Não me revelo aos tolos. Só meus devotos sinceros conhecem minhas atividades espirituais. Madhurya Lila Guna Rupanama, né? As 4 maneiras de você se aproximar de Krishna, de você se conectar com Krishna. Seus doces passatempos, Madhurya Lila, Guna, suas qualidades, Rupa, sua forma, e Namna, seus nomes. Nós cantamos, né? Madhurya Lila, Guna Rupa Namna, né? A gente canta Siradhika, Madhava Yorapara,
Madhurya Lila Gunarupanana Pratikshana Sadhana Lolupa Sevandeguru Sincharanavim. Madhurya Lila, os doces passatempos, suas qualidades, suas formas e seus nomes. Né? Esse é o link para se conectar com Krishna. Né? Aí ela fala que também as escrituras são atualizandas. Não sei o que é atualizandas. Deve ser autorizadas, né? Eu não sei como é que ela... Eu acho que ela fala e assim as palavras vão aparecendo, às vezes aparecem umas palavras estranhas, né? Vedas são escritura védica, versão totalizandas para Pavrava, Supremo Personalidade de Deus, Krishna. Mais ou menos dá para entender o que ela quis dizer aqui. Isso é uma língua cibernética, né? Acho que ela faz ela fala, né? E o texto vai aparecendo, só que aparecem umas coisas totalmente desconexas, né? Mas que a gente dá para entender a essência do que ela está dizendo, né? Bom, vamos ver aqui no Instagram se temos algumas pessoas aqui. Psiran entrou, não sei quem é. Thiago DL108 entrou. Não sei, aparece aqui uns nomes que não são nomes espirituais e nem nomes civis, né? São nomes assim exóticos, né? Mas se ele botou 108 aqui, ele deve ter alguma coisa com Krishna, né? Porque 108 geralmente são 108 golpes, 108 contas da japa, 108 panichados. Então, uma coisa com Krishna ele tem. Então, são todas essas pessoas aqui no Instagram. Então é isso, gente. Eu desejo a vocês uma ótima semana. Estamos hoje terça-feira, né? Temos mais alguns dias aí pela frente dessa semana. E amanhã será a aula do Prabhu Ratsindu Das, né? Então, minhas reverências, todas as glórias a Srila Prabhupada, Srimad Bhagavatam Mahagrantha Ki Jai, Haribol.